Oi pessoal, essa é a nossa sexta e última aula aí de função quadrática. Nessa aula a gente vai ver como é que a gente consegue chegar, na lei de formação de uma função quando a gente conhece o gráfico ou pelo menos alguns pontos aí sobre o gráfico, tá bom? Então a gente tem duas ideias aí que vão auxiliar a gente nesse processo, que é a ideia da forma fatorada e a ideia da forma canônica. Se você tem uma função f de x escrita na forma polinomial, na forma usual, ax² mais bx mais c, e você conhece as raízes x1 e x2, você vai poder escrever também essa função na forma fatorada, que vai ficar desse jeito. F de x é igual a A, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, x menos 1, x1 e x2 são as raízes, tá bom? E esse A que apareceu é esse mesmo A de cá, tá bom? É a mesma constante. Então, mas e se eu tiver uma raiz dupla, tiver o caso de duas raízes idênticas? Não faz mal, Você vai substituir esses valores idênticos aqui em x1 e x2, e depois você vai poder até juntar, esses dois produtos num produto só, numa expressão só elevada ao quadrado, tá bom? E se a gente tiver conhecimento aqui do y do vértice e do x do vértice, a gente pode escrever também essa mesma expressão, essa mesma lei de formação desse jeito, f de x é igual a A, que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice ao quadrado, tá certo? E essa fórmula, ela vai ser útil nas situações em que a gente conhece o x do vértice e o y do vértice e só mais um ponto e não conhece as raízes, tá bom? Em geral, quando a gente conhece as raízes, é legal usar a primeira regra, a forma fatorada. Se você não conhecer as raízes, mas conhecer as coordenadas do vértice, você consegue achar aí pela forma canônica. Certinho? Pessoal, esse A, que multiplica aqui, é o mesmo A aqui da função original escrito na forma polinomial. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aí, em três exemplos. Eu preciso encontrar a lei de formação de cada uma dessas funções abaixo, se você quiser, dar uma pausa, tentar fazer, aproveita aí, dá uma olhada que eu fico aqui te esperando. Bom, conseguiu aí fazer? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeiro problema, eu tenho aqui as duas raízes, tem um valor aqui que corta o eixo y. Se eu quiser, eu posso resolver essa questão usando aqui a forma fatorada, tá bom? Dá pra gente substituir 2 e 6 aqui nos lugares de x1 e x2, trocar aqui o x por 0, e o f de x por 3, porque eu sei que o ponto 0 e 3 faz parte do gráfico. Vou conseguir descobrir quem é a, e aí é fácil, depois descobrir aí quem é a expressão da lei de formação, da lei de associação dessa função. Tá? Poderia fazer desse jeito, usando a forma fatorada, mas eu vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? De repente, você que pausou o vídeo aí, usou a forma fatorada, de repente gostou, não gostou muito, saiba que existem aí outras possibilidades. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela história da soma e do produto das raízes. Pelo seguinte, a gente conhece o C. Lembra, o valor que corta aqui o eixo vertical é o termo independente, é o C. Então você vai poder dizer que C é igual a 3. Mas o que ajuda? O que ajuda a saber o C? Ajuda que você sabe que o produto das duas raízes é C sobre A. E você sabe que o produto das duas raízes é 2 vezes 6, é 12, então, a gente sabe, como a gente sabe aí que o C vale 3, é só substituir, você vai achar, que 3 dividido por A é igual a 12, e a gente vai achar o valor de A. O valor de A vai ser 3 sobre 12, quando você simplificar, vai sobrar 1 sobre 4. Tá bom? Então é fácil achar aí o valor de A, o A vale 1 sobre 4. Já achamos A, já achamos C, para achar B é tranquilinho, Você já entendeu aí o que é para fazer, é só usar a ideia da soma das raízes. Lembra que a soma das raízes é menos B sobre A, e a soma das raízes é 2 mais 6 é 8, Como a gente já sabe quanto que vale o A, a gente vai descobrir fácil aí quanto que vale o B, O menos B vai ser igual a 8, que multiplica A. Só que A é 1/4, Então 1/4 aqui
vai ficar, 1/4 de 8 vai ficar igual a 2. Então quanto que deu o B aí? Se o menos B é 2, é porque o B vale menos 2, certinho? Então a gente conseguiu descobrir tudo, né? Descobrimos rapidinho quem é o A, quem é o B, quem é o C. Para isso a gente nem precisou usar essas ideias novas, né? A gente só precisou usar a ideia da soma e do produto das raízes e que o gráfico aqui corta o eixo Y, corta o eixo vertical, o eixo das ordenadas no valor de C. Quem é essa função então? F de x, vou chamar de f de x, é igual a x², então é x² sobre 4, mais bx, né? Então menos 2x, mais c é 3, está resolvido, né? Se você tiver na dúvida aí se está correto mesmo, é só substituir, né, os pontos que você tem. Se eu troco x por 2, o f de x tem que dar 0, né? Você substitui aqui para testar. Se o x for 6, né, o f de x tem que ser igual a 0. Se o x for 0, o f de x tem que ser igual a 3. Você substitui aí, né, você vai ver que bate certinho, né? Essa lei de formação, ela serve aqui para esses 3 pontinhos e está resolvido o problema. Pessoal, dá uma olhada aí na próxima ideia. Olha só, a gente tem agora, né, duas raízes conhecidas, menos 1 e 7. Não dá para usar o mesmo truque aqui da questão de cima, né, porque agora a gente já não tem um ponto sobre o eixo vertical, a gente tem um ponto aqui de coordenadas 2 e 5. Mas não faz mal, né? É uma boa oportunidade para a gente treinar essa ideia da forma fatorada. Então eu vou escrever, né, f de x é igual a que multiplica x menos a primeira raiz, né? Já vou colocar x menos menos 1, né? X mais 1, que multiplica x menos a segunda raiz é 7, x menos 7. E pessoal, para a gente poder descobrir o valor de A, é só a gente olhar, né, para esse pontinho aqui, né, que não é raiz. Então eu sei que esse ponto, né, satisfaz essa expressão. Sempre que o x for igual a 2, o f de x vai ser igual a 5. Então vou poder substituir, né? Vou substituir aqui o x por 2 e o f de x por 5. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá, aqui ficou 2 menos 7, né? E aí sobrou 5 é igual a que multiplica 3 vezes menos 5. 3 vezes menos 5, menos 15, né? E aí, pessoal, com isso a gente achou aí rapidinho o valor de A. É só passar o menos 15 dividindo, né? O A vai ser menos 1/3. Repara que o A deu negativo, exatamente como a gente estava esperando. Afinal de contas, a concavidade aí dessa função está voltada para baixo. Tá certo? Agora a gente pode descobrir, né, quem é a função simplesmente substituindo esse A aqui por menos 1/3. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos lá. Então eu tenho f de x é igual a menos 1/3, que multiplica, né, essa expressão toda. Bom, posso fazer x vezes x² Depois, menos 7x com mais x é menos 6x. Só que menos 6x eu vou multiplicar por A, né? Vou multiplicar por menos 1/3. Então é menos 6x vezes menos 1/3. Quanto que dá esse negócio aí? Dá 2x? Deu 2x, né? E depois eu faço 1 vezes menos 7 e multiplico por menos 1/3. Deu 7 sobre 3. Pessoal, se eu não errei conta aí, né, na hora de substituir, a lei de formação é essa, né? Se a gente substitui, né, esses pontos, a gente acha esse resultado. Certinho? Pessoal, vamos dar uma olhada aí em mais uma, né? Dá uma olhadinha aí nessa terceira. Essa terceira, a gente sabe que esse ponto, as coordenadas 2 e 6, é vértice, né? E a gente tem só mais um segundo ponto, pontos coordenadas 1 e 3, e a gente quer achar aí a lei de formação. E aí, né? Como é que vai ficar esse negócio? Você já sabe o que fazer, né? É só recorrer, cadê? A última ideia aqui, a segunda e última ideia, que é a forma canônica, né? Então você vai pegar e vai substituir onde você tem o x do vértice e o y do vértice pelos valores dados aqui pelo problema, né? Então o x do vértice é 2 e o y do vértice é 6. Agora a gente vai usar o outro ponto para substituir aqui no lugar do x e do f de x. Eu sei que quando x é igual a 1, o f de x é igual a 3, então vai ficar assim, né? Aqui ficou 1 menos 2, menos 1 ao quadrado é 1 mesmo, né?
mais 6, e aí ficou A igual a 3 menos 6, A igual a menos 3. Certinho, pessoal? Essas contas aí, né, se eu estiver fazendo muito rápido, você pausa, né, confere, né, vai fazendo aí no seu ritmo, no seu tempo. Pessoal, achamos aqui quem é o A, né, o A é menos 3. Para eu poder descobrir a função aqui nessa forma polinomial, é só eu pegar aqui o A e substituir por menos 3. Então vai ficar menos 3 que multiplica x ao quadrado menos. Estou fazendo aqui, né, x menos 2 ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado segundo, que deu 4, mais 6. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar, né? Distributivo aí, esse menos 3 multiplica todo mundo dentro do parênteses, ele vai multiplicar o x ao quadrado, então menos 3x ao quadrado, vai multiplicar o 4x mais 12x e vai multiplicar o 4. Menos 3 vezes 4 dá menos 12 com 6 deu menos 6 e está resolvido, né? A gente tem aí a lei de formação aí dessas três funções. Certinho, pessoal? Então, a gente usou aí, né, essas ideias, né, de forma fatorada, forma canônica, né, e conseguimos chegar à lei de formação aí das funções. Pessoal, só conferir aqui, né, ver se eu fiz certinho, né? Deixa eu ver aqui, conferir com o meu gabarito. Menos 3x ao quadrado, mais 6. Certinho, né? Certinho? Calma aí. Essa primeira aí acho que deu problema, né? Ah não, eu tô olhando outra coisa. Certinho, né? Pessoal, é isso então. A gente fecha, né? A gente fecha esse assunto aí de função quadrática por aqui. Tchau, tchau, né? A gente se vê aí depois para falar, nem sei mais de que, né? Mas talvez a gente, próxima aula, a gente já se encontre presencialmente, né? Tomara aí que não dure muito tempo essa situação, né? A gente torce para que esse vírus aí não se espalhe muito, né? E, enfim, né? Que as pessoas continuem saudáveis, né? Ou fiquem saudáveis. Pessoal, então, tchau, tchau, abraço.